Olá, sejam bem-vindos ao terceiro podcast do Acará Studio. Dessa vez vamos falar um pouco sobre como é a experiência autista dentro da indústria do entretenimento e do audiovisual. Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo do Governo Federal, operacionalizado pelo Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Secult. Tá, o meu convidado de hoje é Morgan Ventura, que é artista conceitual, é, assistente, assistente de direção. O que mais você fez também nos últimos projetos? Foi Direção de arte. direção de arte, produção de prop, figurinista, Maquiador. maquiadora, muitas coisas. Fale um pouco mais perto do microfone quando for falar. Ok. Vamos pro primeiro tópico que a gente vai entrar, que é a introdução à experiência pessoal, que é quando e como você descobriu que é autista. Eu vou começar primeiro e depois você continua, tá bom, Morg? Certo. Tá, quando e como eu descobri que eu era autista? Bom, por motivos psicológicos, eu acabei pedindo para os meus pais me levarem a um psiquiatra na adolescência ainda. E o meu psiquiatra, ele acabou me olhando para mim como ele era, por um acaso, especialista em autismo com mais de 20 anos de experiência. Ele olhou para mim e falou: você devia pesquisar um pouco sobre o que é autismo e depois você volta comigo. Na época ainda era a palavra Asperger, porque faz muito tempo isso. Mas hoje ele começou a me colocar nesse caminho para pesquisar sobre o que era e sobre como eu devia fazer a minha pesquisa. E eu fui atrás e aí recebi meu diagnóstico, mais ou menos 2016, 2017. Mas era um diagnóstico que eu não entendia muito bem como era ou o que ele era. E um diagnóstico oficial como autista, né, com a palavra autismo e não com síndrome de Asperger, que, mais uma vez, eu não entendia muito bem o que era parte do autismo quando eu recebi o diagnóstico. Eu vim receber só lá pra 2019, mais ou menos 2020. Não, 2019, certinho, né? O processo de aceitação do meu diagnóstico, pra mim, foi relativamente fácil, porque foi até de certa forma problemático, porque o meu psiquiatra que fez o meu primeiro assessment, ele, mais uma vez, estava usando os termos da época, que era síndrome de Asperger, e ele fez toda uma introdução muito glorificante, né, do que é o Asperger, de que pessoas famosas são consideradas Asperger e que é uma síndrome de gênios e etc. Não necessariamente que nem o Savant, que o Savantismo é outra coisa completamente diferente. E hoje em dia a gente sabe sim que muitos grandes gênios e artistas, etc., eram pessoas autistas, mas a gente tentando glorificar isso, porque normalmente essas pessoas também têm suas lutas, né, suas dificuldades, que normalmente são apagadas porque o autismo delas é usado só como uma forma de glorificação. Você acha que a sua forma de perceber o mundo influenciou a escolha de trabalhar com entretenimento? Sim. Pra mim, foi mais uma questão de que eu sempre fui muito recluso em razão da minha hiperseletividade cultural. Eu optava mais por coisas que eu podia fazer em casa, assistir filmes, animações japonesas, jogar jogos. E, e pareceu apenas lógico trabalhar nessa área, porque é o que eu gosto, é o que eu vivo, é a minha cultura, então eu vou escolher isso aqui. Agora é você, Morg, fala um pouco da sua experiência. Diria que os sinais. Meu diagnóstico foi tardio. Simplesmente porque motivos pessoais. Eu fui psiquiatra. Aí, eu conheço as pessoas autistas. A forma delas de pensar e de muito parecida com a minha. Ele acordou. E a gente começou a fazer esse assessment mais.
É, você acabou de responder, que é como foi o seu processo de aceitação do diagnóstico e de entender o que isso significava pra você. Você pode Uhum. querer adicionar mais alguma coisa ou a Não, próxima? é isso mesmo. Ok, a próxima é: você acha que a sua forma de perceber o mundo influenciou a sua escolha de trabalhar com entretenimento? É. Então, é isso? Ok. Tá, vou passar pra próxima. Mesmo esquema. Eu respondo primeiro, depois você vai, tá bom? Certo. O segundo são os desafios da indústria, né? É, começando por quais são os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia de trabalho. É, no meu caso, pessoalmente, é mais o do TDAH que vem como um companheiro do autismo quase sempre. É, no meu caso é muita. Primeiramente, a, a fatiga constante que o TDAH causa dificulta muito a minha vida nessas questões de trabalho, porque me movimentar para um lugar é mais difícil, é mais cansativo, causa mais sofrimento psicológico. Não obstante isso também, a questão de ser um pouco distraído, né? Eu esqueço de equipamentos às vezes, de coisas essenciais que eu tinha separado em um lugar X para levar e eu acabo deixando no lugar X. Existem muitas formas de trabalhar com essas dificuldades, né? Mas infelizmente eu ainda não estou num espaço financeiro em que eu possa compensar muito bem por isso. Mas a gente vai passando por cima das dificuldades, principalmente com o apoio da minha noiva, que está sempre do meu lado, cuidando de mim. E no fim das contas é o que mais ajuda qualquer pessoa, é apoio, é ter alguém com quem contar. Passando para a próxima, sobre pergunta, existe alguma dificuldade específica em relação à comunicação dentro da equipe ou com o cliente? Sim, sempre. Eu diria que eu tenho menos que as outras pessoas, talvez por conta da forma como meu pai me ensinou as coisas e como eu fui ensinado na escola por ele, porque ele foi meu professor. Mas eu tenho uma dificuldade muito grande de iniciar conversas e ir atrás de coisas, mas se achar necessário eu consigo mascarar, colocar essa performance de como fazer essas coisas. E eu consigo ir, mas ainda assim a minha pior dificuldade é ir atrás e iniciar contatos para, enfim, fazer conexões dentro de uma indústria em que isso é tão importante, né? Além disso, também tem a questão de comunicar é, certas coisas que pra mim parecem óbvias, mas que de alguma forma eu não consigo passar pra minha equipe. Coisas que fazem parte do processo que eu espero que as pessoas já saibam por eles estarem trabalhando na área, ou, ou por que eu falei de uma forma anteriormente, eu acho que está claro o suficiente, outras pessoas que não estão, às vezes eu preciso repassar, isso causa um ou outro problema de comunicação, mas são coisas que dá de lidar também, né? Como você lida com a sobrecarga sensorial em ambientes de trabalho, como set de filmagem, estúdios, eventos? Tá, é o clássico pra mim. Fone de ouvido quando tem muito barulho. É... O que mais? Assim, evitar roupas muito quentes, porque calor é isso aqui pra causar uma sobrecarga sensorial, né? E eu acho que pra mim é isso, né? Assim, os meus óculos Transition também, né? Pra evitar sobrecarga sensorial de luz, que acontece muito rápido. E a última pergunta é: você já passou situação, por situações em que precisou mascarar seu autismo para se encaixar no ambiente profissional? Ahn, Mais recentemente não, porque eu tenho passado, né, em vários trabalhos como uma pessoa autista e eu posso tornar ser autista parte do meu ambiente de trabalho, da minha experiência, sem necessariamente ter que me preocupar com me encaixar. Mas em muitos eventos e
outras situações que não necessariamente tem a ver com o meu trabalho, mas com o ambiente, né, com a indústria que eu tenho que participar, que eu tenho que me fazer presente, eu tenho sim que mascarar, né, pra, enfim, ser participativo, me fazer visto e etc. Tá, você morgue. O próximo é pontos fortes e diferenciais. O primeiro sendo de que forma o autismo impacta positivamente o seu trabalho.
aspectos de entretenimento onde você sente que o pensamento neurodivergente se destaca? Por exemplo, se tem algum lugar da indústria do entretenimento, tipo escrever roteiro, ou pintar, ou perceber cores, enfim, em que de alguma forma a forma de pensar exclusiva do neurodiverso se torna mais presente, ela brilha mais do que outras formas de enxergar e pensar, por exemplo. Pra mim, sim, mas eu não sei se isso é bem uma experiência autista, né? Uhum. Assim, se a gente for citar as pessoas famosas da história, né, sempre de alguma forma a gente consegue conectar o pensamento autista. Por exemplo, o Leonardo, que é aceito por vários pesquisadores como sendo uma pessoa autista antes do autismo ser reconhecido como uma coisa. A gente pode ver que a forma com a qual ele enxergava o mundo, a partir dos detalhes, que inclusive é uma neurodiversidade que você consegue diagnosticar, e a forma que você consegue, que o seu cérebro foca em detalhes, e a forma como ele desenha e faz projetos focados em certos detalhes de animais. Isso na questão da mecânica, né? Que ele era um engenheiro também, além de pintor. A gente pode perceber, por exemplo, que o, o Einstein, também outro autista famoso, não diagnosticado, mas aceito por pesquisadores como uma pessoa autista, a forma como ele enxergava o mundo era completamente diferente. Ele enxergava ao mesmo tempo o mundo físico e a matemática, tanto é que às vezes ele conseguia visualizar coisas que ele calculava e não acreditava, como a teoria do buraco negro, por exemplo. É, assim, eu acho que no fim das contas a gente enxerga o mundo de forma diferente em qualquer setor profissional, mas principalmente no entretenimento, isso sempre vai se destacar. As pessoas sempre querem algo novo, algo diferente. É, É, eu concordo. assim, como o autismo me impacta positivamente no trabalho, como o meu QI dominante é o QI verbal, né, que todas as pessoas têm QIs dominantes, são o QI lógico-matemático, o QI verbal e o QI execucional. O meu verbal, ele primeiramente me ajuda a mascarar o meu autismo e me comunicar de forma profissional com outras pessoas. De forma profissional. Mas não muito bem, não é como se eu deixasse de parecer autista, mas eu consigo fazer as coisas de uma maneira eficaz. Quase sempre. Às vezes. É, e sobre a questão da maneira de pensar, perceber padrões, hiperfocar, me ajudar no desenvolvimento do projeto, sim. Principalmente o hiperfoco e a questão de perceber padrões, né? Porque eu sou produtor cultural, eu produzo meus próprios projetos. E eu sempre vou ler outros projetos prontos, busco referência, percebo o que passa, o que não passa, o que dá ponto, etc. E com o meu hiperfoco, eu consigo fazer isso tudo de forma muito rápida e natural. E consigo fazer essas coisas assim, de uma forma muito eficaz e rápida. Isso é uma questão pessoal minha. Outras pessoas autistas que eu conheço têm muita dificuldade com esse processo, porque podem até ter o mesmo tipo de QI que o meu alto, só que, enfim, desenvolvido para outras áreas, para áreas mais criativas, etc. Mas para mim é o que é como me afeta. E, assim, é isso, né? Nós somos diferentes e como a gente funciona. É. No final das contas. Hum, pra finalizar, vamos ficar com convivência e apoio, né? Como colegas e empregadores podem tornar o ambiente mais acessível para o profissional autista?
Essa é uma conversa bem complicada que a gente teve várias vezes aqui. A gente foi ter essa conversa lá em São Paulo também, com um canal grande aí. É, mas assim, eu diria que para a grande maioria das pessoas, porque todas as pessoas vão ter certas necessidades pessoais. É sempre importante que o empregador, o ambiente de trabalho, esteja aberto a necessidades individuais de cada pessoa, contanto que elas estejam dentro de uma lógica assim de. Como é que a gente fala? De algo que seja normal, natural. Assim, uma lógica de razoabilidade, né? Porque existem certos pontos em que não é razoável você atender certas individualidades de algumas pessoas e acontece, sabe? Às vezes você só tem que tentar de outra forma, senão se não, você não se encaixa com a forma que um lugar trabalha, mas é sempre interessante o empregador estar aberto às coisas individuais, mas falando das questões mais generalistas, né? Eu diria que a questão da introdução da pessoa autista, porque muitas vão ter uma grande ansiedade social, né? Eu também. Tem uma dificuldade de se misturar com um ambiente novo e etc. Além disso, o que mais você falaria, meu amor? Eu diria que na questão das prioridades, tem coisas tão convenções sociais que a gente é obrigado a não fazer, porque, enfim, a música ajuda pessoas a cantar, sendo que a pessoa tem que berrar no escritório, mas ter a liberdade de cantar, Uhum, de dar uma música no ouvido, falo. Esse tipo de coisa ajuda muito, uhum. mas obviamente É. sempre o básico. Tipo, se a gente fosse entrar em algumas coisas um pouco menos básicas, é interessante terem, por exemplo, cuidado Salas de descompreensão estudo. sensorial, é exatamente o que eu ia falar. E também, por exemplo, cuidado, por exemplo, se for um lugar de cubículos, e os cubículos tiverem um cuidado com a acústica, né, para evitar ecos que causam muita sobrecarga sensorial em toda pessoa autista que a gente já falou, né? Sempre essa questão de que às vezes a acústica dos lugares é muito ruim. No mesmo sentido tem a iluminação, que é sempre Iluminação. branca, mundo, bastante, gente. Não só pessoas autistas, né? Se você for ver as Sim. pesquisas, essas luzes tornam todo tipo de pessoa, no geral, menos produtiva. E aquilo, toda medida de acessibilidade é boa para todos. Todo mundo, sem exceção, se beneficia. Mas eu acho que é isso, né? A gente falou bastante, já tem 26 minutos de podcast. E obrigado por terem ouvido e dado atenção para o nosso pequeno programa. Gostaria de falar alguma coisa, Morgan? Quase final. Uhum. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até. Tchau.